Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é dia 28 de dezembro de 2022, estamos às 18 horas e 30 minutos. Mencionamos aqui a data e a hora porque parece que teremos dias importantes à frente, ou mesmo horas importantes, porque hoje o Papa Francisco, ele mencionou que o Papa Emérito Bento XVI está muito doente. E, ao que tudo indica, bem próximo do seu momento final. E parece que há um testamento do Papa Bento XVI que seria lido logo após a sua partida. Em primeiro lugar, devemos rezar pelo Papa Emérito Bento XVI, pela sua consolação, e que Deus tenha misericórdia da sua alma. E também pelo Papa Francisco, da mesma forma. Então são dias muito importantes. O Brasil vive um momento bem interessante, bem importante. E todos estão atentos aos acontecimentos e ao que irá ou possivelmente ocorrer nas próximas horas, nos próximos dias. Dando continuidade à nossa consideração do livro A Igreja Católica, já estamos agora na conferência de número 9. E a providência nos faz chegar aqui, neste dia, ao tema O Papado na Balança da História. Certamente, mais uma página da história está ou estará sendo escrita hoje, amanhã, depois de amanhã, nos próximos dias, semanas, envolvendo o papado. Então, Monsenhor Thierry Totti, ele diz assim: quando um não católico quer insultar gravemente um católico, quando pensa na maneira como feri-lo vivamente, em pleno coração, diz-lhe com um tom de superioridade e com um ar de desprezo: papista. E crê assim cobrir de vergonha o seu interlocutor, pois não pode imaginar maior injúria e ofensa do que chamar alguém de papista, isto é, um fiel do Papa. Realmente é assim que fala todo homem sem reflexão. É assim que fala todo aquele que não sabe nada de história. Mas aquele que conhece, mesmo nas grandes linhas apenas, a história do mundo, seja qual for a sua religião, seja ele judeu ou muçulmano, esse não pode recusar o seu respeito ao papado, a essa instituição que tem feito o máximo no mundo, no interesse da civilização intelectual e material, da justiça e do direito. Na verdade, para nós católicos, não é esse o maior mérito do papado. Somos agradecidos ao Papa, primeiramente e antes de tudo, porque ele conserva na sua pureza, sem alteração, a doutrina de Cristo. E porque ele é a pedra que sustenta inabalavelmente a Igreja de Cristo. Sim, eis aí porque lhe somos gratos em primeiro lugar, que fique bem claro. Mas vale a pena examinarmos também os méritos do Papa em relação ao mundo, a fim de ainda aumentarmos com isso o respeito que lhe tributamos.
vale a pena considerarmos agora o papado, não só com os olhos de católico, mas ainda o estudarmos, colocando os seus méritos na balança da história, para encararmos, do ponto de vista puramente humano, se é realmente uma vergonha sermos chamados papistas. Ou se antes não devemos bater ufanamente no peito dizendo: Deus seja louvado por ser eu um papista. É esta a expressão que sairá realmente dos lábios de quem quer que examine os méritos que o Papa tem adquirido pelo desenvolvimento, primeiro, do cristianismo, de um lado, e segundo, da civilização, de outro. Vamos hoje considerar apenas o primeiro ponto, como o Papa ele tem ajudado ao cristianismo. Então, o Papa e o cristianismo é a primeira parte desta conferência. Para que serve o papado? Para que é que há papas? Alguns vão responder assim: para serem déspotas, para serem senhores absolutos, tiranos. Respondem os mal intencionados ou mal informados. Não, não é para isso. Mas é, primeiramente, para dar Cristo à humanidade. É para isto e unicamente para isto que servem os papas, para dar Cristo à humanidade. Alguns exemplos históricos vamos considerar. São Pedro veio a Roma para pregar a doutrina de Cristo e por essa razão foi morto. Os papas têm enviado missionários ao mundo inteiro para pregarem a doutrina de Cristo. Têm dado penosos combates, têm decretado penas sensibilíssimas para proteger a doutrina de Cristo. Têm aceito a glória exterior, as homenagens e o respeito, para utilizarem tudo isso a serviço do desenvolvimento do reino de Cristo. Os papas têm sempre conservado com alma comovida a lembrança do tríplice protesto de amor, em seguida ao qual o primeiro papa recebeu de Cristo os seus poderes. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 15. Simão, filho de João, amas-me mais que estes? Perguntou nosso Senhor a São Pedro. E Pedro respondeu: Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sabeis que eu vos amo. Mais que estes. Sim, Senhor. E fê-lo repetir uma segunda e uma terceira vez esse protesto de amor. Poderiam os papas esquecer que foi por causa desse amor que eles receberam o poder de triunfar do mundo ou sobre o mundo? Que eles devem ser, junto à humanidade, os pregadores do amor de Cristo, da paz, das suas bênçãos, da boa nova ou do evangelho? Que devem, apesar da maldade humana, do ódio e da hostilidade, auxiliar o triunfo do amor de Cristo, forte, generoso, desinteressado. Se quiséssemos resumir numa só frase a história 19 ou 20 vezes centenária dos 262 papas em 1939, agora 266 em 2022, poderíamos fazê-lo com essas palavras do Divino Salvador: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas.
todo papa que foi digno representante de Cristo viu nisso o seu único dever. Então, para isso existem os papas, para apacentar as ovelhas de Cristo, apacentar os cordeiros de Cristo, aqueles que estão à sua direita, aqueles que irão para o céu, aqueles que serão salvos. Próxima pergunta. Quantos méritos têm os papas como pastores do rebanho de Cristo? As cruentas perseguições dos primeiros séculos dilaceraram o rebanho de Cristo. Onde estava o pastor das ovelhas? Aquele que deveria apacentar os cordeiros de Cristo. O mercenário ter-se-ia posto em fuga, mas o lugar do bom pastor é junto do seu rebanho. E os papas estiveram realmente com ele, com o rebanho, nas catacumbas, para fortificar-lhe a fé. E foram com ele, o rebanho, ao martírio, para confirmarem com o seu sangue a doutrina de Cristo. Hoje ainda, existe a lista dos papas, que é particularmente emocionante. Emocionante. Que lista é esta? Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, e após cada um desses nomes, mártir, mártir, mártir. Prossigamos a nossa leitura. Alexandre, Higino, Pio, Anacleto, Sóter, ou Soter, Eleutério, Vítor, e após cada um desses nomes, mártir, mártir, mártir. 29 vezes seguidas aparece o estribilho comovente: mártir, mártir. Em verdade, o papado tem sido sempre a força, o incentivo, o coração da cristandade. E mais ainda, o papado tem servido de farol para apontar o caminho. E por onde quer que passe a barca de Pedro, no seu sulco brotam as bênçãos. E a observação colhida em 19 séculos fortalece ainda mais essa verdade. Roma é ao mesmo tempo o ponto de partida e o centro da fé cristã e da civilização cristã. Quantas vezes tem se renovado na história dos papas o episódio que São Pedro viveu quando saltou da barca de João, da outra barca, que era de João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e começou a afundar em meio às ondas com um grande pavor seu. Quem conhece a história sabe que há épocas de real consternação. Assim vemos que no tempo do arianismo, por exemplo, do bispo Ário, só o Papa defendeu a fé na divindade de Cristo e alguns outros poucos santos, Santo Atanásio, São Jerônimo. Poucos cristãos permaneceram fiéis e, por assim dizer, o mundo inteiro se tornou ariano. Vemos a perseguição pérfida, suja, imunda de Juliano, o apóstata, os cismas, as revoluções, as divisões, o despotismo de Napoleão. Mas tantas vezes quantas, aparentemente, os vagalhões ou as grandes ondas ameaçaram o Papa, renovou-se ainda sempre, finalmente, o milagre de São Pedro a ponto de afundar. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? São Mateus, capítulo 14, versículo 31.
Se o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo tem permanecido intacto no curso de 19 e agora 20 séculos, é, em primeiro lugar, mérito dos papas. Se o penoso trabalho dos missionários tem ganho para Cristo continentes inteiros, é mérito do Papa. Se a propagação do cristianismo é um mérito, escreve o protestante Herder, no seu livro Wieder zur Philosophie der Geschichte, volume 2, página 350, escrito em alemão. Então os papas têm nele grande parte. Um protestante disse isso. Se a Europa não se tornou presa fácil dos hunos, dos sarracenos, dos tártaros e dos turcos, foi em primeiro lugar mérito dos papas. Para encerrar esta consideração, vamos considerar esta última questão. Aqui se apresenta ao espírito humano uma ideia curiosa. Vamos pensar da seguinte forma: se atualmente Cristo voltasse à Terra e fosse ao Vaticano, mergulhasse os olhos, que veem tudo, na vida dos 262, agora 266 papas, não acharia também neles falhas, manchas? Naqueles que, embora revestidos do poder supremo da Igreja, foram, contudo, homens? Sim, acharia falhas. Porventura, o seu divino olhar não se abaixaria tristemente sobre um ou outro? Ou não se inflamaria de cólera até mesmo contra alguns deles? A resposta é sim, certamente. O olhar de nosso Senhor se inflamaria de cólera, de ira contra alguns dos papas. Mas, contudo, todavia, porém, entretanto, mesmo aplicando aos 266 papas o julgamento mais severo, a quantos poderíamos exprobrar ou acusar o esquecimento dos seus deveres, o mundanismo ou falhas morais? A 6 ou 7 no máximo? Hoje talvez 8 ou 9? Não sabemos. Mas veja, uma lista de 266, poucos. Parece que existe uma lista de antipapas com mais de 30. Mas quem pode garantir isso, a não ser o próprio Deus? Os outros foram todos homens eminentes, caracteres imponentes, muitos foram mártires e foram canonizados. Então, desses 260, 7, 8, 9, 10 ou 30, dentre o universo de 260, representam o quê? 10%, 5%, 2%, 1%? Se o divino olhar de nosso Senhor descesse, pois, sobre eles, e se seus olhos, que tudo veem, escrutassem as leis da evolução da história e as fraquezas da natureza humana, de maneira tão penetrante como jamais nem historiador, nem psicólogo puderem fazê-lo, e se ele visse então o grãozinho de mostarda que ele semeara, transformado, mesmo sob o simples ponto de vista natural, na imensa árvore da igreja, de folhas e de flores magníficas, que são os santos, e tantos fiéis, puros, verdadeiros. E se ele, o próprio Cristo, fizesse de novo ao Papa Pio XII, ou ao Papa Bento XVI que está partindo, ou mesmo ao Papa Francisco, a mesma pergunta que fez a São Pedro: por quem me têm os homens? Por quem me têm os homens? Pio XII ou Bento XVI lançar-lhe-se-ia aos joelhos e, adorando-o, repetir-lhe-ia as palavras imortais: vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo.
É absolutamente certo, meus irmãos, que nosso Senhor não acharia nada que criticar, nem que censurar ao papado atual, ele se refere aqui a Pio XII, mas repetiria as palavras benditas: Feliz és tu, Pedro, porque minha igreja repousa solidamente em ti. Eis aí o primeiro mérito histórico do Papa. É sobre ele que repousa a Igreja de Cristo. Foi isso que o Papa, durante todas as eras cristãs, fez para a doutrina de Cristo, para o cristianismo. Na próxima consideração, vamos ver o que os papas fizeram pela civilização humana de forma geral. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.